muito tempo existe aqui em Bagé, existia ou segue existindo um comércio irregular de animais, de raça. Então o que a gente começou a ver? Que a gente estava batendo no mesmo ponto sempre, recolhendo animais de raça abandonado, animais bravios de raça abandonada, e a gente teria que fazer alguma coisa, até porque a gente não pode ficar a vida inteira tentando corrigir a falha dos outros. Porque o que acontece? Uma das principais discussões que se dá é o seguinte: se o animal é considerado um produto e ele, através da sua venda, o comerciante está oferindo lucro, então por que não dar nota fiscal? Por que não pagar os impostos? Por que não microchipar? Na verdade, o que acontece? Aquele comerciante a intenção é fazer com que o comerciante venda o filhote, mas que esse filhote seja microchipado, que ele tenha de nota fiscal daquele filhote e que ofereça castração. Porque o que acontece? Como é que vai se controlar? Não adianta a gente ter de um lado uma castração em massa acontecendo quando a gente tem um monte de comércio de fundo de quintal, onde não tem a origem dos filhotes, as matrizes são obrigadas a procriar, e depois, quando não servem mais para procriação, são abandonadas na rua, como a gente encontra seguidamente animais de raça, velhos, com tumor, abandonados na rua, que um dia com certeza foram matrizes, em que agora, como não podem mais procriar, como não servem mais, elas não foram abandonadas. Se esses animais vendidos, comercializados, tivessem o controle da origem desses animais, a partir do momento que nós encontrássemos um animal abandonado na rua, teríamos como saber da onde ele saiu, porque tu passa o leitor de microchip e tu vai identificar o dono. Mas o que a gente não consegue entender é porque existe a relutância na aplicação dessa lei. A importância da lei do controle do comércio é para não acontecer esse tipo de coisa que acontece. São animais que são cruzas de raça pura e que são abandonados nas ruas. É muito importante que o comércio ele venda com nota fiscal para se saber a origem deste animal e microchipado, para que no caso, no futuro, alguém largue o animal, a gente possa saber quem é o proprietário para responsabilizar. Aqui, ó, é o local onde ficam os pitbulls e os rottweilers, né? Porque apesar das pessoas dizerem que animais de raça não são abandonados, aqui um exemplo. Nós temos em média aqui agora, acho que sete animais entre pitbulls e rottweilers. Todos foram ou encontrados na rua, que estavam atacando as pessoas, ou foram retirados em maus tratos. E essa é uma dos motivos e da importância de se ter uma lei onde os animais são microchipados e têm origem. Porque se eles fossem microchipados, com certeza nós teríamos como responsabilizar o dono desse animal por ter abandonado ele na rua. Claro, e muitas vezes os casos de maus tratos, eles são abandonados no fundo de um pátio. A pessoa se muda, como ele muitas vezes era usado para linha, e aí como não presta mais, porque ficou velho, ele é abandonado no fundo do pátio atado. E aí a gente não tem como saber quem é que abandonou. E aí, se ele fosse microchipado, se ele tivesse todo aquilo que a lei diz, nós não teríamos esse problema. Até porque os cães de raças bravias, pitbulls e rottweilers, não é só uma lei municipal, tem uma lei estadual que determina que esses animais devem ser comercializados, microchipados e castrados. Então, na verdade, não é uma coisa que nós aqui de Bagé estamos pedindo que aconteça. Aí o Estado já determina que seja assim. Então, cada vez que tem um problema com pitbull, rottweiler ou, enfim, fila, a gente tinha fila aqui também que conseguimos doar, o que acontece? Os bombeiros, a brigada militar, a própria comunidade nos chama, a gente faz o resgate, faz o tratamento, faz a esterilização, e aí quando ele vai sair daqui para ser doado, se a gente consegue doação, ele sai daqui microchipado. A gente doa eles castrados e microchipados. Em 2010 foi aprovada essa lei, que foi amplamente discutida do comércio dos animais. O que acontecia aqui em Bagé? As pessoas compravam os animais, eles eram vendidos sem nota fiscal, sem microchipagem e sem vacinação. O que pede essa lei? Que quando a pessoa compra o animal, deve exigir da pet que está vendendo microchipagem, nota fiscal e carteira de vacinação. Se tu quer te tornar, comprou o animal e se tu quer te tornar criador, quer tirar cria, tu vai ter que pagar uma taxa na vigilância sanitária e registrar
como criador. Se tu não quiser castrar, tu vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Para que serve esse termo de responsabilidade? Eu não quero castrar e eu vou ser responsável se a cadela que eu comprei ou o macho procriar, e eu sou responsável pelos filhotes que este animal venha a ter. E sinceramente, aquele comerciante que é sério e que tem a intenção de ter um comércio de animais sério, é até a favor dessa lei. Porque há pouco tempo teve em Bagé aqui uma feira de filhotes, que veio de Santa Catarina, e ele achou muito boa a lei que existe aqui. Porque ele disse o seguinte, que para ele não existe, para ele é melhor, porque ele sabe que o animal que ele está vendendo, ele pode até cobrar mais, porque ele está oferecendo a nota fiscal, está dando a origem, quer dizer que se esse animal depois adoecer, ou se não for um filhote de poodle, tu comprou por um filhote de poodle, mas ele pode não ser um filhote de poodle. Para quem é que tu vai reclamar se não tem uma nota fiscal para dar origem? Se não tem um microchip, se não tem nota fiscal para reclamar o que tu comprou? Então, esse comerciante que veio e fez a feira, ele até elogiou a lei, porque para ele isso é bom. Ele tem como comprovar que os animais dele são realmente de raça, não tem nada a esconder. E aí vendeu sim os animais com microchip e ofereceu a castração. O que acontece é que a gente vê assim, ó, por que existe a relutância contra a lei? Porque só querem o lucro. Vem o animal como um produto, mas o ônus nenhum, só querem o bônus. O que acontece também é que toda mudança que ocorre assusta as pessoas, e as pessoas contrárias a essa lei, que são a maioria dos comerciantes que durante um bom tempo receberam e recolheram os frutos sem ter responsabilidade nenhuma, começaram a fazer terrorismo na cidade, ao ponto de dizer que a gente invadiu os pátios para tirar à força os animais dos seus proprietários. Aqui o núcleo é formado por advogados, nutricionistas, microempresários, são pessoas, professores universitários. Então, eu acredito que pessoas desse porte de estudo, de inteligência, jamais fariam, até porque isso é um direito de propriedade. Ninguém pode invadir casa de ninguém e fazer como estão alegando os veterinários aqui de Bagé. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que nós do núcleo não somos contra o comércio de animais. Nós somos a favor de um comércio legalizado, responsável, porque a gente vê o quê? Que a lei, ela diz que tu tem que ter responsabilidade nesses filhotes que tu tá vendendo. Ou seja, os animais, eles não deixam de ser um produto, nesse caso eles estão sendo comercializados como um produto, então nós queremos que esses produtos sejam vendidos com garantia. Então, na verdade, quer se fazer com que o comerciante seja responsabilizado por aqueles animais que ele está vendendo. Ele tem que ser responsável por aquilo ali. Até porque os animais de grande porte, todos, quando tu está vendendo um animal de grande porte, tu tem que ter nota fiscal. E tu tem que ter um microchip da rastreabilidade. Então, por que os animais de pequeno porte também não podem ser assim? Porque a gente não entende em Bagé, porque alguns até que se dizem defensores de animais, são contra essa lei. Quem gosta de animal e que realmente tem um comércio sério e se diz defensor de animal, é totalmente a favor dessa lei, porque ela não tem nada de irregular. O Rottweiler é um grande exemplo de comércio ilegal. Este animal é um Rottweiler puro, que foi encontrado retirado de maus tratos, que o dono dele, ex-presidiário, e dava muito nele, pegou uma trama e deu na cabeça dele que chegou a rachar um dente. Ele é o tipo de cachorro que agora tem que estar num pátio fechado, porque o antigo dono dele ensinou ele a matar os outros cachorros. O cliente é uma garantia, porque tu vai estar comprando um cachorro que tu sabe que está vacinado, que provavelmente não vai pegar nenhuma doença, um animal que se tu perder, a gente é meio mais fácil de rastrear, de conseguir achar esse animal. Então eu acho que é vantagem para os dois lados. E o que a gente sempre pede para que as pessoas tomem cuidado com as falsas informações. Porque o que aconteceu? Quando essa lei foi promulgada e foi homologada, foi aprovada, aqueles que não têm interesse que essa lei seja aplicada começaram a fazer a teoria do terrorismo, né? Que se ia se invadir casas, que as pessoas iam ser obrigadas a castrar seus animais. E na verdade não é isso que diz a lei. Então a gente sempre fala para aqueles que vêm com as teorias de que vão invadir casas, vão obrigar a castrar, na verdade não é isso. Tirem a informação do lugar sério, vão até a vigilância sanitária, leiam a lei, interpretem a lei e não vão atrás do diz que me diz que, porque na verdade essas falsas informações,
elas nada têm a contribuir, muito pelo contrário, só vem para atrapalhar um trabalho que é feito de forma séria em Bagé. E até assim, ó, outra coisa que a gente não consegue, que a gente se entristece muitas vezes, sendo voluntário, trabalhando nessa causa há bastante tempo, é que as pessoas de outras cidades vêm, conhecem o trabalho, admiram o trabalho que é feito aqui, é um trabalho que é considerado referência, e quem é daqui muitas vezes critica o que é feito. Eu só quero salientar que hoje nós teríamos, se não tivesse esse trabalho, quantos animais nós teríamos na rua? Quantos animais mais nós teríamos abandonados na rua? Porque matar não pode. A única forma de fazer o controle populacional é através da castração. Então, antes de criticar e antes de dizer que o trabalho é ruim, que o trabalho não é feito de forma séria, eu convido a quem fala isso e a quem critica que venha conhecer, venha passar um dia com a gente, que vá na casa de castração, que vá no centro de atenção aos animais, que passe um dia para ver e para conhecer a realidade antes de sair criticando. Atualmente, se tem 400 animais no centro de atenção aos animais. Esses animais não deveriam estar lá. São animais que foram retirados em maus tratos, pitbull, rottweiler encontrado na rua. E aí esse pitbull e esse rottweiler, a gente não sabe a origem dele. Se ele fosse microchipado, a gente teria como identificar o dono e como responsabilizar. Só que como não tem origem, não tem microchip, ele acaba ficando lá e é mais um ônus que se tem que alimentar e até conseguir uma casa e uma doação para esse animal, porque é um animal que é de uma raça que muitas vezes não é aceita, tem um certo preconceito com relação, porque animais de raça bravia, né? Então é muito fácil criticar um trabalho quando não se conhece. E eu gostaria de mais uma vez salientar, aqueles que criticam que venham conhecer. E criticar é fácil, difícil é fazer.